A Sea Shepherd, então, vamos falar um pouco da Sea Shepherd, que é uma instituição, uma ONG muito importante mundialmente e aqui no Brasil está presente há bastante tempo, né? Quanto tempo já? Sim, a gente está aqui desde 99, né? A Sea Shepherd, ela foi fundada em 77 no Canadá e pelo Capitão Paul Watson, né? Nosso fundador, ele é bem famoso no movimento ambientalista de proteção animal também, né? E aqui no Brasil, nós, na verdade, fomos uma das primeiras, a gente chama de capítulos, né? Que a gente abriu, a gente tem um modelo independente, né? De abertura de capítulos e nós somos um dos mais antigos, né? Mas sim, acho que não dá para falar da Sea Shepherd sem falar do Capitão Paul Watson, né? Que, na verdade, ele também foi fundador do Greenpeace. E ele, na verdade, começou nesse movimento da ecologia na década de 60, né? E o que esse grupo de pessoas, jovens, né, que percebiam que tinha algo errado no planeta, viram como uma grande missão para eles, né, era como que o que eles percebiam que estava errado no mundo, o mundo inteiro estava ignorando, né, não prestando atenção para isso. Então, se falava muito, por exemplo, dos testes nucleares, né, nas ilhas isoladas. Eles foram lá atrás, tentaram, na verdade, barrar teste nuclear de uma ilha lá no Estreito de Bering. E aí, nessas andanças deles, navegações deles, né, eles viram, na verdade, também outra crime, né, acontecendo contra o planeta, que era a caça baleeira, que naquela época era muito disseminada no mundo, inclusive no Brasil, né? O Brasil é um dos países que tinha uma caça baleeira muito intensa. Década de 70? Sim, 60, bem, enfim, é um histórico muito grande que o Brasil tem de caça-baleira. Usava óleo de baleia para iluminação pública, pra você ter de iluminar lamparinas, enfim. Lamparina pública, o cara. Não, no Brasil você pode usar... Já ouvi falar disso aí, já ouvi falar. No Brasil, se você conhece um lugar que chama Armação, por exemplo... É uma armação para baleias, né? Um lugar Você tá brincando comigo? Exatamente. A armação de Búzios, por exemplo, né? Os lugares que têm esse nome. nome. Vários. Exatamente. É tipo Enseada, né? Enseada, normalmente eles encurralavam... Enfim, existia uma cultura muito forte de caça-baleias também no Brasil. E ninguém sabia. Ninguém falava sobre o assunto, né? Porque era mar, né? Esse que é o grande desafio do oceano, né? No resto do mundo, você fala? No resto do mundo. Mas o resto do mundo também caçava baleia à vontade. Assim, muito. Mas ninguém está vendo o que está acontecendo no alto mar, né? O alto mar, infelizmente, é aquele lugar que ainda hoje é um lugar sem lei. Uma terra de ninguém, né? Uma terra de ninguém. E é literalmente uma terra de ninguém, né? Se fala agora sobre criar normas, leis, que todo mundo acorda em como que a gente vai tocar o oceano. Isso está sendo falado agora, né? Que eles chamam as áreas além da jurisdição nacional dos países, né? Então, eles perceberam isso, de que tem tanta coisa acontecendo no oceano que está totalmente fora... Está no ponto cego mesmo da humanidade. E, enfim, eles movimentaram, né? Literalmente procurando navios baleeiros e tentando entrar entre o arpão, né? O arpão e a baleia, assim, tentando Nessa realmente... época ainda era Greenpeace? Eles começaram essas atividades como Greenpeace, né? O que aconteceu foi que, né? Uma história... que muita gente fala, né, que o Paul Watson não gosta do Greenpeace, não é bem isso. Na verdade, o que aconteceu foi... ele usava táticas, né, essas táticas que ele gosta de falar de ação direta não violenta, né, e táticas inteligentes para atrapalhar a situação, mas, obviamente, sem causar nenhum tipo de conflito, né? Uma coisa que o Paul Watson tem de muito belo é o jeito que ele vê a maneira que ele faz ativismo, né? Ele é uma pessoa que... Ele quer promover a vida, ele não quer causar a morte. Então, quando falam, né, que é violento você entrar entre o arpão e a baleia... Como que pode ser violento você estar lá protegendo uma vida? Né? Você não está promovendo morte de nada, pelo contrário, violento, né? eu tiro na baleia. Mas exatamente. Quem fala isso que é violento? Só que as táticas da Sea Shepherd são violentas. Isso é historicamente quem é muito... Quem é a favor da exploração. Tanto... É só se for. Fora isso. Tanto que, né, eles argumentavam o que estragava. Falam, né? Afundou o navio. Na verdade, não afundou o navio. O que fizeram, né, é você desestruturar o navio para não poder operar. E navios normalmente ilegais, né? Nenhum humano a bordo, ninguém se machucando. São navios ilegais? Sim, navios fazendo atividades que internacionalmente, né, eram ilegais. A caça-baleia até pouco tempo era proibida, né? Sim, na maior parte dos países. Né? É que assim, o que aconteceu foi, com esse movimento, né, que a Sea Shepherd foi fundamental para acelerar a conscientização da humanidade sobre isso, existia uma comissão internacional, ainda existe, na verdade, né, de caça baleeira mesmo, né, a CIB, a Comissão Internacional Baleeira, ela chama, inclusive. A CIB, se não me engano, foi em 82, eles tomaram a decisão de que eles iam preparar para um término da caça baleeira em águas internacionais. Quem era membro da CIB não poderia caçar baleias nem em suas águas, nem nas águas internacionais.
E aí a data final era 86, né, que é onde realmente eles proibiram. O Brasil é membro da CIB, né, incorporou isso nas suas leis. O Japão também era membro da CIB, né? Eles foram membros da CIB até em 2019, né? E 18 ou 19, agora não lembro exatamente a data. Mas o que o Japão fez é, sim, claro, vamos fazer isso, né? Mas vamos entrar aqui só em algumas normas, porque a gente ainda precisa, por exemplo, pesquisar sobre as baleias, né? Precisamos entendê-las. E então o Japão continuou fazendo suas operações, né? Principalmente lá no Santuário da Antártica, fazendo claramente, né? Se mostrava nas câmeras dos navios da Sea Shepherd, claramente caçando muito mais baleias do que você precisa para uma pesquisa e processando elas no convés, né? Processando para consumo. Isso se permitir, você faz para a pesquisa, mas para não perder a carne, você poderia comercializar. Eles claramente estavam seguindo vida que segue, né? E o movimento da Sea Shepherd foi muito mostrar isso, né? Para o mundo, para a comissão, né? Como eu ver e fazer essa mudança acontecer. Com muita pressão, né? A gente conseguiu provar na Corte Internacional da Justiça que o Japão estava, né, não estava adequado com a determinação da CIB. Também com a própria CIB, também indo contra. A própria Austrália, né, que ela é responsável por aquele santuário, também, né, com a sua Corte de Justiça, provando que eles estavam contra as determinações das leis internacionais. Enfim, isso tudo, né, foi agora, na década de 2010, né? O Japão, ele saiu da Comissão Internacional Baleeira em 2018. Falei, então tá, então eu saio, não vou caçar em águas internacionais, mas agora eu vou caçar nas minhas águas e ninguém me enche o saco, né? E aí eles fizeram esse movimento e eles se tornaram, eles eram, né, meio escondido, né, mas eles oficialmente se tornaram um dos 3 países que hoje ainda caçam baleias de maneira comercial, né? Que é o Japão, Noruega, Islândia, também tem uma ilha pequena também que caça, mas proporções menores, mas enfim. Dinamarca? Por que eles se mantiveram caçando? Por que eles continuaram? Então, isso é muito interessante, né? É interessante, eu digo, é triste, mas assim, é um fenômeno que não dá para se entender simplesmente por uma movimentação cultural. Os japoneses estão cada vez menos consumindo baleias. Isso você vê em estudos, né? Inclusive, teve anos que o Japão teve uma produção exacerbada de baleias. Inclusive, eles alimentavam pets com essas baleias, porque não tinha o que fazer com as baleias que sobravam. E eles importavam, né? Eles são os maiores importadores de baleia da Noruega, por exemplo. Enfim, então tinha toda essa enfim, depreciação, essa diminuição do interesse cultural sobre essa carne. Só que você está falando com grandes indústrias, né? Ainda é muito interessante, enfim, esse é que é um grande problema do sistema capitalista de hoje, que se você tem grandes indústrias com interesses comerciais pessoais que não querem perder aquele poder, aquele controle, e que principalmente, né, para caça-baleia você tem um investimento imenso em navios adequados para isso, né? Você não pode usar um navio de pesca para caçar baleia. Você tem, na verdade, uma frota, a frota do arpão, o navio fábrica, os navios de segurança. É uma baita estrutura subsidiada pelo governo violentamente. Então, tem esse interesse de seguir, né, literalmente até a gente poder desligar a luz. Mas eles falam que é cultural, né? Eles sim falam que é cultural, porque... inclusive a linguagem deles assim é assustadora. Esse ano passado, eles lançaram, né? O Japão anunciou mundialmente que eles tinham lançado o maior navio fábrica baleeiro do mundo, né? Historicamente, que é o Kanjei Maru, e que é um navio que eles fizeram, olha que loucura, para proteger o Japão da mudança climática. Porque se tiver crise no sistema alimentar mundial, eles vão sim catar baleia onde for. Né? Eles tiveram essa linguagem na introdução daquele barco, do navio. Eles falaram que o navio ia ficar só em águas, né, nacionais e tal, mas em crise a gente tem esse maquinário. É uma loucura. É uma loucura e uma desconexão do que de fato a gente precisa para conter a mudança climática.